Olá, crianças! Nas últimas aulas nós estamos falando sobre a organização do tempo. A forma que nós mais utilizamos no dia a dia para organizar o tempo são as horas. Então, na aula de hoje nós vamos compreender como as horas funcionam. Abra o seu livro na página 89 e leia com a professora o texto da página. As horas são determinadas de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. Nós vimos que a primeira divisão do tempo utilizada pelos homens era o dia e a noite. Por isso, os primeiros relógios que foram inventados eram relógios de sol, como aquele que mostramos no começo do capítulo. Os dias são marcados pelo movimento da Terra em torno de si mesma. Ainda que dependa da posição dos países em relação ao Sol, o período de um dia é composto por 24 horas. Observe a relação entre dias, horas e os minutos e os segundos. Nós já falamos bastante sobre isso, que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Vamos observar um relógio para nós entendermos essa relação das horas com o relógio. O relógio da imagem é um relógio analógico ou um relógio de ponteiro. A maioria desses relógios, o relógio analógico, tem o formato circular e tem os números do 1 até o 12. No centro do relógio nós temos os ponteiros, em que o pequeno indica as horas, que aponta para os números, e o grande aponta para aqueles risquinhos que representam os minutos. Então, o ponteiro pequeno se movimenta de um número ao outro, indicando as horas. E o ponteiro grande vai andando pontinho a pontinho. Cada volta do ponteiro grande no relógio indica a passagem de um minuto. Outra informação importante é que esse relógio ele marca só até o número 12, mas nós sabemos que o dia tem 24 horas. 12 mais 12 é 24. Então, para eu passar a contagem do tempo do dia todo, sabendo que são 24 horas, o ponteiro pequeno tem que dar 2 voltas no relógio todo, porque 12 mais 12 é 24. Para nós expressarmos as horas em formas de indicar se é de manhã, de tarde ou de noite, nós também seguimos a orientação do Sol. Por exemplo, às 10 da manhã, o Sol está em uma posição, e às 10 da noite não terá Sol no céu, então isso auxilia também a indicar as horas. Outra forma de nos referirmos às horas também é continuar a contagem depois do 12. Então, ao invés de ser 1 hora da tarde, pode ser 13 horas. Assim, nós saberemos que é a continuação das horas. 12, 13, 14, 15, 16 até o 24, que seria também chamado de meia-noite. Para nós entendermos mais um pouquinho sobre as horas, vamos exercitar um pouco completando esse relógio com os números que representam as horas, os ponteiros que representam as horas em minutos e também com a contagem dos minutos. Repare que a cada 4 risquinhos pequenos tem um risquinho que é maior. Esse risquinho maior representa que você já contou mais 5. Então, nós vamos contar de 5 em 5 para preencher os minutos. Vamos começar preenchendo os números que representam as horas e depois vamos para os minutos. Localize o 2, então você vai colocar o número 1. O 2 já temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 já tem 10, 11 já tem 12. Preenchemos as horas, agora vamos aos minutos. Como nós vamos contar os minutos de 5 em 5, então o primeiro número que nós vamos colocar é o 5. Mais 5, quanto vai ficar?
10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 5, 40. 45, 50, 55, até chegar no 60. Agora vamos colocar os ponteiros. Primeiro o ponteiro que representa os minutos, que é o ponteiro grande, e agora o ponteiro que representa as horas, que é o ponteiro pequeno. Então, nosso relógio ficou assim. Preencha no seu livro também, para você memorizar bem essas informações que nós estudamos. Agora que você já tem essas informações, você pode realizar a atividade onde você vai observar os relógios e escrever nos espaços indicados a hora que cada um mostra. Você vai completar com o número de horas e o número que representa os minutos. Lembrando que os minutos nós contamos de 5 em 5, na página 92. Depois também na página 92, você vai marcar em cada relógio os ponteiros, indicando o horário em que você realiza cada uma dessas atividades. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de relógio, é o relógio digital. Diferente do relógio analógico, que funciona com engrenagens, o relógio digital é mantido por meios eletrônicos. Muitas vezes, além de mostrar as horas, possui outras funções, como cronômetro, bússola e etc. Alguns relógios analógicos de pulso também possuem essa função. O relógio digital pode ser mais fácil de usar. Apesar disso, você consegue pensar em situações nas quais seria necessário saber usar um relógio analógico? Então, já pensou se esse relógio digital acaba a bateria do seu celular ou de um relógio digital mesmo, de pulso? Também pode acabar a energia elétrica de algum aparelho que você esteja utilizando para ver a hora. Então, nesses casos, é muito bom saber ver as horas no relógio analógico, que é o dos ponteiros, porque ele não ia depender de nenhuma dessas situações para poder nos mostrar a hora. Outras vezes nós também já falamos da ampulheta, que é um objeto que tem areia e ela fica caindo de um lado para o outro. Então, para nós fazermos a contagem do tempo, nós teríamos que ficar virando ela. Muitas vezes ela não é muito viável, então acaba sendo pouco usada. Na página 94, nós temos uma atividade que conta a história do menino Carlos. Tem algumas frases e ao lado dessas frases tem os horários. Vamos ver. A primeira parte dessa atividade é você ver que as frases estão fora de ordem. Você vai ver que está contando a rotina do Carlos, então você vai numerar do número 1 até o número 8 as situações. No número 1, você vai colocar a primeira situação que teria acontecido. Por exemplo, ali diz na terceira frase, Carlos acordou às... Aí você teria que completar as horas e logo foi tomar banho. Então, o momento que ele acordou seria o primeiro momento do dia. Você vai colocar o número 1 e a hora que provavelmente isso aconteceu, você vai completar. Depois você vai fazer isso com todas as outras frases. Você vai ler e identificar em que horário aconteceu cada situação e em qual sequência. Leia e descubra qual seria a frase número 2, número 3, número 4, para que essa história ficasse em ordem. Para você poder exercitar isso com a sua família, a atividade da página 95 tem um jogo no encarte 215. Seria para a gente realizar em sala com os nossos amigos, mas como você está fazendo suas atividades em casa, você vai seguir o texto instrucional de como jogar e você vai poder jogar com a sua família. Agora na página 96 tem uma atividade onde você vai ler um texto, falta quanto tempo? Essa leitura seria interessante que você sentasse com alguém da sua família em algum momento que eles tenham a oportunidade de te ajudar
e você vai conversar sobre a situação apresentada, sobre o que eles estão falando. Depois de ler e analisar essa situação com alguém que você vai conversar, lá no final da página tem uma pergunta. Depois de você conversar e compreender essa situação, você vai registrar a resposta dessa pergunta da página 96 no seu livro. Leia com bastante atenção. Essa é a nossa aula de hoje. A professora deixou alguns vídeos sobre as horas também para você assistir e entender mais um pouquinho e poder realizar as suas atividades com facilidade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.